Olá, estamos de volta na nossa série Vencendo com Cristo. Já tivemos aqui oportunidades para tratar do preconceito, naquele encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Já falamos sobre o ódio e a ofensa, como que nós podemos vencer, e tratamos do caso da mulher adúltera. E agora nós temos a oportunidade de avaliar sobre o orgulho, como que nós podemos vencer o orgulho. E o nosso texto básico é o Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, que vocês vão meditar aí no pequeno grupo, que é a história daqueles dois homens que foram ao templo para orar, que é o publicano e o fariseu. E lá mostra como que o fariseu se apresentava diante de Deus e como que o publicano se colocava, e Jesus usa aquele texto para ensinar os discípulos a importância da humildade. Então, o orgulho é aquele sentimento que nos faz sentir melhor do que as outras pessoas, e é a soberba. A Bíblia diz que Deus ele resiste ao soberbo e ele concede graça aos humildes. Então, um dos pecados que mais agride o coração de Deus é exatamente o orgulho. E nós não temos motivo para nos orgulhar, porque a nossa condição humana é de fragilidade, né, de fraqueza. E Paulo diz: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, a única glória que nós temos é em Cristo. É em função daquilo que Ele fez por nós e de quem nós nos tornamos nele. Então, hoje nós vamos abordar 4 aspectos que Jesus usa para nos ensinar a vencer o orgulho. E o primeiro é que o orgulho ele leva o homem a confiar em si mesmo e ele despreza a Deus e o próximo. Então, a maior estupidez humana é confiar em si mesmo, porque as nossas limitações, as nossas fragilidades, elas se evidenciam todo dia, na maneira como nós tratamos com as pessoas, como nós lidamos com as coisas, como nós lidamos conosco mesmos. Então isso revela a nossa incapacidade, a nossa fragilidade. Então não há motivo para confiar em nós mesmos, né? A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. E nem no outro homem nós podemos confiar em termos de salvação. Então toda a nossa confiança tem que ser depositada em Deus. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então não há motivo para confiar em si mesmo. Então o publicano, ele orava como aquele homem que reconhecia a sua própria pequenez, que não via em si mesmo nenhum mérito. Mas o fariseu não, ele orava como se ele fosse portador de méritos, de merecimentos, e ele era um religioso, e já falamos sobre a religiosidade, mas era uma oração vazia. Ele orava de si para si. Então a maior loucura que o homem pode cometer é orar de si para si. Então nós temos que orar a Deus, e para orar a Deus nós não podemos confiar em nós mesmos. O segundo ponto para vencer o orgulho é a oração. O propósito da oração só tem valor se o coração estiver voltado para Deus. Então muitas vezes as nossas orações não estão alinhadas com o propósito do coração, e muito menos com o propósito do coração de Deus. Então nós temos que alinhar ao coração de Deus nas nossas orações. A Bíblia diz que se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Não há garantia de que Deus vai nos ouvir em tudo aquilo que nós pedimos, mas tudo aquilo que nós pedimos segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então a nossa tarefa é alinhar a nossa vontade à vontade de Deus. A oração do Pai Nosso, ela começa dizendo exatamente isso. Uma vez que você admite Deus como Pai e Pai Nosso, Ele diz: venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A grande dificuldade humana é submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então, naquele momento, quando o fariseu orava, ele orava da boca para fora. Jesus, antes de ensinar a oração do Pai Nosso, ele fala do erro de vãs repetições. Aquilo que sai da boca, mas não é produto do nosso coração. Então, se nós queremos vencer o orgulho, nós temos que orar, mas com o nosso coração voltado para Deus.
A terceira coisa é que o oposto ao orgulho é a humildade. Então a Bíblia diz que Deus, ele exalta aquele que se humilha, e ele humilha aquele que se exalta. E diferente do que muita gente pensa, humildade não é falta de valor próprio, não é falta de reconhecimento. Humildade é mesmo você sabendo que tem alguma capacidade, você submete a sua vida ao senhorio de Cristo. Então, humilde não é aquela pessoa sem expressão, humilde não é aquela pessoa sem convicção. Humilde não é uma pessoa fraca, é uma pessoa forte. Mas a Bíblia diz que o publicano, ele orava dizendo: Senhor, sê propício a mim, pecador. Em outras palavras, ele está dizendo: eu nem mereço estar aqui na presença do Senhor. Já o publicano, o fariseu, ele evoca como motivo para Deus ouvir as orações dele é que ele jejuava, ele dava dízimo, então ele evoca todas as prerrogativas humanas, mas esse homem não, ele orava dizendo: ser propício a mim, pecador. Isso é humildade. Então Deus está nos ensinando o valor da humildade, a importância de ter um coração humilde. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, ele não usou com usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. Então, se Cristo, sendo Deus, esvaziou-se e assumiu uma forma de servo, quanto mais nós, que não temos que esvaziar de nada, porque não somos nada, só esvaziamos das nossas pretensões, daquilo que nós acreditamos que temos. E a quarta coisa, para encerrarmos, que é a regra de Deus: todo o que se exaltar será humilhado, e todo o que se humilhar será exaltado. É óbvio que nós não devemos procurar exaltação, porque nisso não há humildade. Mas a exaltação é resultado da verdadeira humildade. Então, esse tempo que você terá agora com o seu pequeno grupo, avalie sobre a questão do orgulho. O orgulho é muito sutil. Muitas vezes estamos sendo orgulhosos em coisas bem pequenas e nem percebemos. E às vezes as pessoas mais próximas é que vão dizer: olha, há uma ponta de orgulho, de vaidade no seu coração. Então é preciso humildade para receber críticas, para perceber que muitas vezes estamos agindo como o fariseu da oração. Então o que Deus quer para a nossa vida é a postura do publicano. Então Deus abençoe, bom estudo e até a próxima oportunidade.